do nosso evento. Agradeço porque tem sempre prestigiado os eventos de webinar que temos feito, e para nós é uma grande satisfação, um prazer e uma honra contar com a presença de tantos amigos, tantos clientes que estão aqui conosco. Realmente isso nos deixa muito prestigiados e para nós, de novo, é uma grande honra. Eu quero, além de agradecer, algumas instruções para esse começo. Nós faremos esse evento, portanto, com os 4 temas já relacionados. Falaremos sobre tema 20 e as repercussões, também as questões envolvendo as contribuições ao Sistema S. Também trabalharemos nas questões do RAT e, por fim, sobre PLR, tudo isso dentro de uma perspectiva a partir das decisões que o STF promulgou esse ano e que são temas, portanto, bastante latentes para o nosso dia a dia, sobretudo para o dia a dia das empresas e da maioria dos nossos clientes. Portanto, fiquem à vontade, desfrutem desse grande evento. É um evento que para nós também é muito satisfatório poder compartilhar com todos essa retrospectiva sobre os avanços e sobre as decisões que tivemos sobre os diversos temas. Nesse ano, que é um ano também bastante atípico. Teremos como debatedores nessa manhã nosso sócio fundador, Dr. Paulo Coimbra. Também teremos nossos sócios conselheiros, doutora Alice de Abreu, e também o nosso sócio fundador, sócio conselheiro Onofre Alves Batista Júnior, e também teremos o nosso sócio Guilherme Banho, que estará conosco. Fiquem muito à vontade também para interagirem no chat. O chat está à disposição para perguntas. Ao final traremos essas perguntas para vocês, sempre na medida do possível, conforme o tempo também for disponível, nós faremos essas perguntas e traremos para o debate aqui com os nossos debatedores. Muito obrigado, doutor Paulo, já está conosco, a doutora Alice, todos já estão aqui conosco. Eu quero iniciar o nosso debate, o nosso webinar desta manhã, com um tema bastante importante, que é o tema 20 do STF e a repercussão sobre salário maternidade e terço de férias. Decisões bastante emblemáticas que tivemos nesse ano, decisões importantes e que trazem um reflexo bastante significativo para o caixa das empresas e também uma questão envolvendo segurança jurídica, né? E eu faço uma primeira pergunta para aquecer o nosso debate nessa manhã. Endereço essa pergunta para a doutora Alice. E, doutora Alice, mais uma vez, bom dia, um prazer tê-la conosco nesta manhã. E te faço uma pergunta para que a gente possa já estabelecer alguns parâmetros importantes. Olha, o STF, no âmbito lá do tema 20 de repercussão geral, ele, ao tratar desse alcance da expressão folhas de salário, inscrita lá no artigo 195, diz que, para fins de instituição dessa contribuição social, a contribuição social a cargo do empregador incide apenas sobre ganhos habituais do empregado, que quer sejam anteriores ou posteriores a essa emenda 20. Nesse contexto, os debates que levaram à tese tiveram talvez outros argumentos também. Esses argumentos vieram à tona, como, por exemplo, a repercussão desse conceito sobre os benefícios e assim por diante. Nesse sentido, Alice, eu faço essa pergunta dirigida a você. Poderia, por favor, comentar para nós todos esses pontos, quais são esses pontos, esses temas que podem ou devem ser enfrentados pelas empresas? Claro, Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Renovo aqui os agradecimentos, passo coro aos agradecimentos já feitos pelo Felipe. Uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez conversando nesse novo modelo, Não podemos conversar presencialmente, mas em contrapartida a internet também nos permite estar aí mais próximos, talvez de alguns clientes, de alguns parceiros que não poderiam estar aqui conosco em outros modelos. Então, uma grande alegria estar aqui. Agradeço pela pergunta. É um tema sobre o qual eu gosto muito de falar, Felipe, porque eu acho que tem alguns erros de leitura
que aconteceram ou que vem acontecendo em torno dessa decisão do STF, e um erro muitas vezes repetido acaba se tornando uma verdade, né? Então é importante a gente fazer sempre esse alerta e trazer essa voz para sermos formadores de opinião e ajudarmos aí a não permitir que alguns desvios ocorram. Então, o que foi discutido no tema 20, no STF, o que foi o objeto ali dessa controvérsia, era o próprio conceito de salário, o conceito de folha de salário, o conceito de remuneração, para delimitar ali a competência da União para a instituição e para a cobrança de contribuições previdenciárias. Os contribuintes, o contribuinte, no caso, ali, o que ele tinha sustentado é que o próprio artigo 22, inciso 1 da 8.212, que traz hoje a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, ele seria inconstitucional, porque seria uma lei anterior à emenda 20, que mudou a redação ali do 195 para substituir folha de salários por um conceito mais amplo de remuneração, e ele traria a incidência sobre remuneração que vai além do conceito de salário, sobre verbas que extrapolam o conceito de salário. Então ele questionava a incidência sobre gorjetas, horas extras, adicional noturno, insalubridade, etc. Então o STF ele discutiu ali se a competência da União para a incidência, né, para a cobrança de contribuições previdenciárias estaria restrita a um conceito trabalhista de salário ou não. E aí a tese que o STF fixou, como você colocou, Felipe, foi de que o conceito seria o conceito de ganhos habituais do empregado, porque eles fizeram uma interpretação do 195 da Constituição em conjunto com o artigo 201 da própria Constituição. E esse artigo 201, ele fala que os ganhos habituais do empregado se incorporam ao seu salário para fins previdenciários, aí tanto para incidência de contribuição quanto para repercussão em benefícios previdenciários. Então, o que o STF entendeu que não seria para fins previdenciários, a própria Constituição trouxe o seu conceito mais ampliado de salário, que não se confunde com o conceito trabalhista, então não se estaria ali adstrito a esse conceito clássico do direito do trabalho, mas há um conceito de salário para fins previdenciários, porque está lá no próprio 201 da Constituição. Isso com a emenda 20 ele mudou de lugar, mudou o número do parágrafo, mas ele sempre esteve ali desde o texto originário. Então o STF entendeu que não teria aí essa vinculação ao conceito trabalhista de salário. Foi isso o que foi o coração, digamos assim, dessa decisão. O que a gente viu foram algumas vozes, e agora eu não vou me recordar aqui dos nomes específicos, mas eu já ouvi em 2 oportunidades, em palestras, em grandes eventos, palestrantes dizendo que o STF afastou o requisito da natureza remuneratória, que agora bastaria para a análise da constitucionalidade ou não da cobrança que se tivesse a natureza de ganho habitual, né, a natureza de ser um ganho habitual do empregado, e que o STF não teria mais se preocupado, né, que não seria mais um ponto de preocupação de análise para a legitimidade, para a constitucionalidade de uma incidência, que ela tenha natureza remuneratória. E na nossa visão, essa é uma leitura superficial da decisão e, né, com as devidas vênias aí àqueles que têm esse entendimento, uma leitura equivocada. Além disso, o STF traz outros requisitos. Acho que é equivocado tanto dizer que não importa mais a análise sobre a natureza remuneratória ou não do pagamento, quanto é também equivocado dizer que a análise é restrita à sua natureza habitual ou não. O STF ele não fala isso, e a gente vê da leitura do acordo, assim, o requisito de ser remuneratório ele vem expresso. Nenhum voto diz que não precisa mais ser remuneratório, nenhum voto diz que isso é irrelevante, e vários votos falam expressamente que para que a incidência seja devida é preciso que seja uma retribuição à atividade laboral. Então isso consta do voto do ministro Luiz Fux, do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Barroso e da Carmen Lúcia. Então não tem essa questão de que não precisa ter mais caráter remuneratório. Pelo contrário, o que houve foi uma interpretação, eles acataram um argumento da PFN em relação ao que é esse caráter remuneratório, e isso de fato o STF acatou um entendimento de um caráter remuneratório mais amplo, não aquela prestação
direcionada assim, a uma prestação de serviço, como era o argumento dos contribuintes. Então, era o argumento para se afastar a incidência em período de férias, por exemplo, se dizendo que nas férias não há prestação de serviço, então não seria uma natureza remuneratória. O STF acatou o entendimento de que é tudo aquilo que é retribuição à atividade laboral como um todo, então tudo aquilo que decorre do contrato de trabalho, que decorre da relação de trabalho, seria parte de um pacote remuneratório. Mas ele não afasta a exigência de que seja, sim, remuneratório. Até um ponto, e acho que é importante, a gente vai entrar aqui nesses muito brevemente, né, porque a ideia aqui é só a gente realmente passar um pouco um overview sobre os temas, né, o escopo de tudo que a gente quer falar nesse encontro de hoje. O tempo que nós temos não nos permite ir em todas as minúcias, mas a gente vai conversar sobre requisitos para análise de constitucionalidade, ou seja, da competência para a União para instituir a exação, para fazer essa exigência. Esse ponto é muito relevante, a gente vai ver mais à frente em outros temas, né, quando nós vamos falar principalmente de texto constitucional de férias, que o fato de ser constitucional, ou seja, o fato de cumprir esses requisitos do STF, não necessariamente quer dizer que o tributo é devido, porque ele também precisa ser devidamente instituído na legislação e estar de acordo com a legislação vigente, que é uma análise do STJ, né, na nossa distribuição de competências dentro do Poder Judiciário, é uma análise do STJ e não do STF. Mas então, são 3 requisitos que vêm da decisão do STF. O primeiro e eu estou gastando muito tempo aqui nesse ponto, porque, de fato, já temos ouvido pessoas com discursos diferentes e o STF não afastou a exigência de ser remuneratório. O que ele fez foi essa leitura do caráter remuneratório como aquilo que decorre do contrato de trabalho. Mas isso é muito diferente de dizer que não precisa, né? Nós temos uma série de verbas onde essa discussão ainda existe, ainda não está consolidada e ela pode ser muito relevante. Então, nós temos os prêmios, por exemplo, por ideias inovadoras dos empregados. O próprio CARF, o próprio Tribunal Administrativo, tem precedentes pela não incidência porque é algo externo ao contrato de trabalho, porque é algo que o empregado faz extra escopo, ele não é obrigado a dar uma ideia para melhorar um processo produtivo. Ele deu e a empresa quis premiar, isso é fora do seu contrato de trabalho. Nós temos a questão das stock options, né? Poderíamos ter um evento exclusivamente sobre esse tema. E a discussão em torno dele é se ela é uma decorrência da atividade laboral, se ela tem essa natureza remuneratória, ou se ela é um contrato próprio, de natureza mercantil, externo ao contrato de trabalho. Os hiring bônus, que são pagos antes do início do contrato de trabalho, os bônus de retenção, eles são algo extra escopo, eles são parte do pacote remuneratório, eles são por força do serviço que vai ser prestado por aquela pessoa. A gente tem uma série de verbas onde essa discussão sobre a natureza remuneratória ainda é relevante, com esse olhar, com essa interpretação de remuneração que o STF trouxe. E aí vem um ponto que também a gente vai entrar mais para frente, né? O STF entendeu ao julgar o tema 20, isso consta de quase todos os votos, que a análise específica da natureza remuneratória ou não é que ela não é relevante, ela é relevante, mas ela não seria matéria constitucional, ela seria matéria infraconstitucional. No entanto, esse entendimento, né, que veio lá em 2017, no julgamento do tema 20, parece que está sendo revisto. Porque apesar do STF ter dito isso lá, ele está entrando na análise de algumas verbas específicas, foi o que aconteceu no texto de férias e foi o que aconteceu no salário maternidade, que a gente vai conversar um pouco mais sobre eles um pouco mais à frente, e neles o STF entrou na análise, inclusive, sobre a sua natureza ser ou não remuneratória. O segundo requisito, que é o que vem sendo mais falado, é o que está no corpo da tese que foi fixada, é que a verba deve ser paga com habitualidade, então deve ser um ganho não eventual, né, um ganho do empregado que é pago de forma habitual, de forma reiterada, né, com uma determinada periodicidade, com previsibilidade. Também, se formos entrar aqui nas discussões sobre os conceitos de habitualidade, não eventualidade, eventualidade, a gente também poderia ter um evento só para isso, porque são conceitos ainda não tão bem definidos, nem na doutrina, nem na jurisprudência, mas, enfim, é preciso que se tenha previsibilidade e algum tipo de reiteração no tempo, né? Não precisa ser necessariamente uma reiteração de pagamentos mensais, mas que se tenha ali algum tipo de periodicidade de expectativas. E, por fim, um requisito que vem sendo pouco comentado, mas que, de certa forma, ele está em todos os votos, é a exigência de que esta verba seja passível de incorporação a benefício previdenciário futuro.
lucro, especialmente ao benefício de aposentadoria. Esse é um ponto que consta, eu digo que consta de todos os votos, porque todos os votos se lastrearam no artigo 201 da Constituição, para dizer que não haveria ali essa restrição às verbas salariais, que o conceito de salário para fins previdenciários na Constituição incluiria todos os ganhos habituais. E o artigo 201, ele vai falar exatamente que se incorpora, que os ganhos habituais do empregado se incorporam ao salário para fins de contribuição previdenciária e de benefícios. E esse vocábulo E, ele é inclusive destacado nos debates pelo ministro Marco Aurélio, que foi o relator, que fala que é tanto para repercussão em benefícios quanto para incidência de contribuições previdenciárias. No momento ele destaca nesse sentido, mas é tanto para incidência de contribuições previdenciárias quanto para incorporação do benefício. E os votos do ministro Luiz Fux, do ministro Barroso e da ministra Rosa Weber falam expressamente que para que a exigência seja devida, para que a incidência previdenciária seja devida, é preciso que aquela verba tenha potencial, perspectiva de repercussão em benefício previdenciário futuro. Esse é um tema que não tem sido tão tratado, e ele é muito relevante, ele pode levar, por exemplo, a uma reversão do entendimento do STF em relação ao 13º salário. Nós temos uma jurisprudência consolidada no STF em torno da... consolidada até o momento, em torno da constitucionalidade da incidência previdenciária sobre o 13º salário, mas esse é um ponto passível agora de ser revisitado após o tema 20, porque a legislação infraconstitucional fala expressamente que o 13º salário não é computado para fins do benefício previdenciário. Ele não entra no cômputo do salário de benefício, é expresso na legislação, e no tema 20 nós temos aí 3 ministros falando expressamente que precisa repercutir para que a incidência seja devida, e todos os outros implicitamente falando o mesmo, porque todos eles se lastreiam em um artigo no 201, que fala que tem que ter essa repercussão. Então, nós temos aí possibilidade de rediscutir algumas verbas até já discutidas por força desse requisito, que vem em todos os votos, mas que fica um pouco esquecido. Então, assim, sintetizando... Oi, legal. Desculpa, não, eu queria... Pode sintetizar, é que eu queria pegar esse gancho, mas pode sintetizar. Não, é porque eu ia sintetizar exatamente nesse ponto, assim, de que o tema 20 deveria ter, né, por ser um julgamento em repercussão geral, finalizado ali a discussão, mas ele é, na verdade, um ponto de partida. Ele traz essa parametrização de alguns requisitos para constitucionalidade, mas ainda há muitas discussões possíveis em torno de cada um deles, e a gente tem visto isso aí com a rediscussão do terço de férias, com a rediscussão do salário maternidade, e é importante que os contribuintes estejam atentos a isso, tenham esse olhar crítico, tenham esse olhar cuidadoso sobre a análise de cada verba para decidir sobre a parametrização, sobre oferecer a incidência ou não, sobre judicializar ou não alguma verba, questionar ou não. Então, o tema 20, mais do que pacificar, ele é um ponto de partida para caminharmos, né, em busca dessa pacificação e de contornos mais claros em relação ao que deve ou não se sujeitar às incidências previdenciárias. Obrigada, Felipe. Não, eu que agradeço. Esse tema é tão palpitante, Alice, é tão... A gente fica nesses debates já tão animados e empolgados, e eu queria pegar esse gancho que você justamente coloca que o tema 20 é apenas um ponto de partida e as grandes discussões que há em torno disso, e eu quero endereçar agora na sequência, ou seja, a gente tem esse ponto de partida, nesse caso que é o emblemático caso do terço de férias, que você bem anotou na sua fala, e vale frisar que o STJ já tinha um entendimento favorável aos contribuintes nesse tema. Então, nesse sentido, no sentido da ilegitimidade na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, surpreendentemente, o STF decidiu contrariamente, afirmando ser constitucional sua inclusão. Entretanto, parece que esse debate sobre o tema não está tão claro assim. Não, a situação não está tão definida. E agora eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para o Paulo. Paulo Coimbra, por gentileza, bom dia mais uma vez. Se esse tema já está definitivamente resolvido ou se ainda há alguma esperança para os contribuintes, para as empresas. Parece-me que essa declaração de constitucionalidade proferida pelo STF não torna necessariamente a inclusão do terço de férias legal. É isso mesmo? Como é que fica esse aparente paradoxo? Há uma análise meramente econômica? Enfim, por favor, Paulo, nos esclareça, no gancho de tudo isso que a gente tem falado, sobre essa questão da repercussão no terço de férias julgado esse ano. Paulo?
Bom dia, Felipe. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, buscando fazer uma retrospectiva dos temas previdenciários, os principais julgados em 2020. E antes de adentrar especificamente no texto constitucional de férias, acho que é importante nós buscarmos ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? No momento, né, em que há um estresse das contas públicas, tanto por uma retração da arrecadação, por uma retração da economia, como consequência de uma recessão induzida pelo próprio Estado, né, porque muitas atividades econômicas proibidas, suspendidas, pelo menos da forma tradicionalmente desempenhadas. Como também uma aumento de demanda de gastos públicos, né, nós percebemos que o Supremo ele acabou assumindo um certo protagonismo na decisão dos temas previdenciários. Não apenas previdenciários, mas também tributários. Nós tivemos aí, durante a pandemia, aproximadamente 40 casos decididos pelo Supremo no plenário virtual. Esse é um número de casos equivale aproximadamente ao dobro dos casos tributários decididos pelo Supremo nos últimos 4 anos. Nós percebemos, né, de uma forma assim, atônita, né, relatórios do CNJ trazendo números a respeito de arrecadação viabilizada pelo Poder Judiciário, né? Ou seja, o impacto nas contas públicas da arrecadação tributária, a gente compreende ser algo esgrimido pelos procuradores da Fazenda, é a função deles, e não somos aqui puritanos, um positivismo puritano, né, que isso deva ser desprezado, mas deve ser visto de uma forma mais ampla, esse consequencialismo, né, que adquiriu feições extremas no caso do Sistema S, realmente foi emblemático naquele momento. E desses, sendo mais preciso, 37 casos decididos pelo Supremo em 2020 durante a pandemia no plenário virtual, e o plenário virtual é uma ferramenta muito boa de agilidade, sem dúvida nenhuma, mas ela pode comprometer, e acredito que comprometa de fato, o devido processo legal, na medida em que os ministros não são obrigados a ver o voto do outro, eles podem a qualquer momento inserir ali o seu voto, sem necessariamente ler o voto um dos outros, sem necessariamente ouvir os argumentos das partes. Os memoriais, eles são gravados de forma assíncrona e os ministros abrem se quiserem, né? Então, assim, há um prejuízo para o debate que é refletido na má qualidade das decisões proferidas durante este período, né? Venia rogata, né? Então, dos 37 casos que o Supremo decidiu em matéria tributária, 31 foram pró-fisco, né? Foram favoráveis à Fazenda Pública. Será que a Fazenda Pública tinha razão em todos esses casos? Acho que provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas é um contexto importante porque nós percebemos que neste afã, o Supremo ele não se vinculou à sua própria jurisprudência. Então, quando nós falamos, o tema 20 não é algo definitivo, mas sim uma etapa importante neste caminho e marca um novo começo, concordo com a Alice. Porque nós não podemos atribuir à decisão do Supremo uma relevância maior do que ele mesmo atribui. E nós vemos, assim, na evolução da jurisprudência do Supremo até 2017, a gente viu uma sinalização muito clara: o Supremo não vai analisar a natureza jurídica de verba. Né? Isso ficou claro no tema 482, que tratou de 15 dias que antecedem o afastamento, no tema 759, que tratou do aviso prévio indenizado, no tema 908, que tratou da contribuição previdenciária do empregado, onde o Supremo claramente diz que não vai analisar. Natureza jurídica não é competência do Supremo, não é tema constitucional, seria uma matéria infraconstitucional. E o que acontece? Será que realmente é um tema infraconstitucional? Né? O Supremo já decidiu assim várias vezes e reverteu essa decisão em vários outros momentos. No tema 20 é um deles. Né? Houve ali, né, uma reversão na consideração da natureza jurídica, né, de ser um tema infraconstitucional,
E houve a adoção de um novo parâmetro, que é a habitualidade. Né? Um novo parâmetro que não é necessariamente substitutivo, de forma alguma, concordo com a Alice, mas é um novo parâmetro, em torno do qual o Supremo não traz uma resposta. Ele não encerrou o tema. Afinal, o que é habitualidade? O que aconteceu depois que o Supremo tomou a decisão do tema 20? Vários tribunais levaram seus processos lá para o Supremo, né, e falaram, escuta aqui, como é que eu aplico esse tema 20? Como é que eu aplico essa repercussão geral? O que é habitualidade? O Supremo, que fez com esse volume grande de processos, retornou para os tribunais falando, olha, vocês que decidam, porque eu não vou dizer o que é habitualidade. Em torno da habitualidade, abre sim um novo capítulo, né, porque o que é habitualidade? Há algumas pessoas, até doutrinadores, por incrível que pareça, dizendo que habitual seria uma verba previsível e, portanto, não seria habitual uma verba imprevisível. Ora, habitual é uma coisa, previsível é outra. A habitualidade não se confunde com previsibilidade. Né? E um exemplo que nós trazemos, que eu acho que é bastante emblemático, é a verba de jubilação, que é paga uma única vez, quando da aposentadoria do empregado, como um prêmio por aquele empregado leal, etc. Né? É pago uma vez na vida. Se isso não for, né, eventual, o que será, né, eventual? E tem gente que diz, não, mas é possível, então não é nada eventual. Olha, uma confusão enorme. Então eu concordo que abre-se um novo caminho, estamos com portas escancaradas para a discussão. Infelizmente, né, o Supremo ele não diz, né, o que seriam verbas habituais, ele nem falou quem teria competência para definir o critério de habitualidade ou não. Então nós temos assim portas escancaradas para a discussão e, infelizmente, não há um cenário muito propenso para definições. Né? Então nós navegamos aí em meio à pós-modernidade. Né? Contrariando toda a tendência que era sinalizada até 2017, vem o tema 985 do texto constitucional de férias, quando então o ministro Fachin, obedecendo o que há de se esperar de uma coerência mínima como relator do caso, não vou apreciar, porque natureza jurídica nós não vamos apreciar. Mas não houve quórum qualificado de 8 votos para o reconhecimento da ausência de repercussão geral. O que aconteceu? Caiu para plenário. Caiu para plenário virtual, onde cada um emite seu voto sem discussão, sem conversa, né? Comprometendo, digo mais uma vez, o devido processo legal e a qualidade das decisões, e ali sai uma decisão contrariando todo esse histórico. E o mais curioso, que houve o tema, mais ou menos no mesmo período, houve o julgamento do tema 1006, onde o Supremo considerou que não vai apreciar, que é tema infraconstitucional, ou seja, há uma indecisão, né, que gera toda uma insegurança, se afinal de contas esse tema é constitucional ou ele é infraconstitucional. Né? Sobre especificamente o texto constitucional de férias, né, aqui uma crítica também que nós precisamos traçar, né, é preciso que haja um diálogo entre os tribunais superiores em matéria tributária e previdenciária. Não pode haver um autorreferenciamento absoluto. Né? O Supremo, ao tomar suas decisões, ele não pode desprezar o STJ. E o STJ também, ao tomar suas decisões, não pode desprezar o Supremo. Bom, o STJ ele tem, então, temas, né, decisões em sede de repetitivo que vinha segurando, né, uma certa segurança jurídica em torno do tema. E o Supremo vem em 2020, agora, recentemente, diz, não, pode sim haver incidência, não tem natureza indenizatória, seria remuneratória, contrariando toda, né, a tradição e a construção que nós comentamos. Mas aqui tentando organizar, né, essa ideia, né, essa questão, primeiro, não poderia, né, e não converia o STF, claro que os ministros que vão apreciar isso, mas não converia ele simplesmente desprezar a jurisprudência do STJ que existia até então. Né? Então, primeiro ponto,
este é um caso típico para modulação. Há uma mudança da jurisprudência, há uma reversão de entendimento. Então, é o caso típico para uma modulação. Modulação que tem sido usada de forma, mais uma vez, vênia concessa, de forma equivocada, porque o Instituto de Modulação não é um instituto para proteger o Estado ou o erário público. O Instituto de Modulação ele existe para proteger a segurança jurídica. Ora, se há uma mudança abrupta, protegendo a confiança, protegendo a todos aqueles que confiaram no STJ em sua jurisprudência até então pacificada, e, aliás, falar em jurisprudência pacificada hoje em dia já é algo que requer talvez uma construção de um novo conceito, né? O que é uma jurisprudência pacificada, o STF diz não é nada disso. Né? Então tá, mas a partir de quando, então? Né? Estamos mudando a regra. Né? A norma jurídica, num sentido lato, num sentido amplo, não se restringindo a uma lei, mas a norma jurídica resultante, inclusive da interpretação jurisprudencial, ela mudou drasticamente. E aí vai prevalecer a retroatividade, né, ou a irretroatividade? Temos aí uma questão assim, de segurança jurídica realmente posta à mesa. Mas, a par desse tema da modulação, que seria um caso, sem dúvida alguma, adequado para a modulação, nós temos também uma análise, precisamos uma análise, assim, colocar cada um mais ou menos no seu quadrado. Né? O Supremo, quando ele decide qualquer matéria que seja, né, em tema tributário, ele está decidindo sobre competência. Então, o que o Supremo diz? Ora, a União tem competência para tributar o texto constitucional de férias. Isso não quer dizer que o tributo é devido. Isso quer dizer que a União tem competência. Ora, é preciso, nós sabemos, a Constituição não institui tributo algum, então somente outorga, reparte e limita competências. Né? É preciso, então, que o legislador institua esse tributo. E quem é o intérprete maior da legislação federal? É o STJ. O STJ, né, ao exercer a sua competência, entendeu ser. Estamos, então, aí hoje, né, como nós temos, a nossa situação está hoje. Olha, o Supremo diz que existe competência para instituir contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias. Mas o STJ diz que é ilegal, considerou que é legal e ainda não mudou esse seu posicionamento. A par disso, né, para um novo ingrediente que nós temos aí na discussão, vem com a Lei 13.485 de 2017, quando o legislador federal, que é o legislador competente para instituir contribuição previdenciária, edita uma lei prevendo, né, determinando que a Receita Federal faça a revisão de ofício da dívida tributária dos municípios, eles em situação financeira sem estrutura para poder fazer uma revisão de suas dívidas. Então vem o legislador e fala, olha, Receita Federal, faça de ofício a revisão da dívida dos municípios para com a Previdência Social, no caso agora a Receita Federal, no que pertine a contribuições previdenciárias, excluindo da dívida de cada um deles todas aquelas contribuições que incidem sobre verbas de natureza indenizatória, a saber, e aí vem o legislador e relaciona incisos. O que ele, legislador competente para instituir o tributo, numa decisão política, no exercício da sua competência, o que ele, legislador, numa interpretação até autêntica, entende ser verba indenizatória. E ali está texto constitucional de férias. Não apenas texto constitucional de férias, também adicional de hora extra. Então, nós temos um outro argumento, né? E vendo a Alice falando, né, olha, isso não é o fim, isso é um começo, né? Eu lembrei da cena do Exterminador do Futuro, né? Quando a gente acha que o tema está acabando, acende aquela luzinha, né? E as discussões vão se renovando, né? E quem perde com isso? Todos perdem com isso, né? Infelizmente, nós não conseguimos ter uma segurança jurídica desejável para planejar os negócios, para ter tranquilidade, mas nós vemos, né, que estamos longe de ter, né, uma pá de cal, né, um encerramento em torno dessa questão
o texto constitucional de férias, muitos clientes ligaram perguntando, e aí, o que eu faço? Eu reverto o resultado? Né? Eu tenho ação transitada em julgado, o que acontece com o meu trânsito em julgado? Minha coisa julgada, como que ela fica? Eu não tenho decisão transitada em julgado, eu já reverto, então, o resultado? Não reverto? Calma. Muita calma nessa hora. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, muitas discussões ainda serão, e muitos argumentos novos não enfrentados pelo STF e ainda não apreciados pelo próprio STJ serão ainda esgrimidos, e nós acreditamos que esse tema ainda vai, né, perpetuar durante um bom tempo na pauta tanto dos gestores quanto também dos doutrinadores e também dos tribunais. Muito bom, Paulo. Essa questão da insegurança realmente tem sido algo que os clientes têm nos procurado com constância, né? E agora, o que fazemos? Quais as medidas, que resposta que eu dou para a minha diretoria? E eu quero pegar esse gancho de insegurança, Paulo, e abrir um segundo tema, que é a questão das contribuições ao Sistema S, que era algo também tido como quase que certo, pacífico, e aí o STF, no afã desses julgamentos assodados que você bem mencionou, traz para nós uma decisão bastante interessante para a gente debater aqui. A gente falou então bastante sobre as questões que envolvem a expressão ou a interpretação da expressão folha de salários, lá do artigo 195 da Constituição, mas acontece que, muito embora não tenha relação direta com essa questão, esse ano, ainda tratando dessa insegurança jurídica, a gente teve esse importante julgamento envolvendo o tema 325 de repercussão geral, onde ficou estabelecida a tese de que as contribuições devidas ao SEBRAE, à Apex, à BDI, com fundamento na 8.029, foram recepcionadas pela Emenda Constitucional 33 de 2001, sendo, portanto, entendimento do STF que essas contribuições são constitucionais. E aí havia muita expectativa dos contribuintes sobre esse tema, sobretudo porque, além de se tratar de uma contribuição que onera a folha de salários, não estando ligada, porém, ao custeio da Seguridade, ela ainda onera bastante essa folha e ainda tem esse debate em torno de natureza fiscal. Eu quero aproveitar esse ensejo e trazer para nós aqui o professor Onofre para nos trazer a sua exposição sobre essa questão dessa insegurança jurídica. Então, Onofre, além de querer saber assim, acerca da sua visão sobre o julgamento, se você pode dizer se essa foi uma questão muito mais econômica do que jurídica, então, além da análise jurídica, se essa é uma questão também muito mais econômica jurídica, e se a gente esperava uma vitória dos contribuintes nesse caso, por que ela não veio? Quais eram os fundamentos dessa expectativa? Uma vez, professor Onofre. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Felipe, eu estava ouvindo a fala do Paulo sobre segurança jurídica e me bate aqui uma reflexão. O juiz Marshall, na Suprema Corte norte-americana, ele era o decano e votou por último, aí todos os magistrados votaram num sentido, ele votou em sentido diverso e explicou para todos por que votava em sentido diverso. Pouco depois teve um julgamento similar, com a mesma materialidade, todos votaram igual o Marshall tinha falado e ele votou diferente, igual todos haviam votado antes. E falaram, mas Marshall, você ficou doido? Falaram isso em inglês, claro, né? Aí ele falou assim, segurança jurídica, o dia que a Suprema Corte não proporcionar segurança jurídica, o cidadão não acredita na justiça. Nós estamos vivendo efetivamente um dilema, e eu acho que esse julgamento, ele acabou trazendo uma questão muito similar. As contribuições do Sistema S, né? O Sistema S são atividades privadas de interesse público, mas privadas, né? Não são órgãos integrantes da administração pública, nem direta nem indireta, né? Elas incidem sobre a folha de pagamento, algumas com matriz constitucional, como o salário educação, que está no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição, né? O que tem de interessante? Quando a Constituição veio, o artigo 240 dela fala assim, fica ressalvado do 195, o 195 é que traz contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária do segurado e tudo mais. Ressalva no 240
não é, as atuais contribuições sobre a folha de salários. Então, marca essa materialidade, folha de salários, como preservada, constitucionaliza algumas contribuições. Por exemplo, SESI e SENAI, elas vêm constitucionalizadas a partir de então. Porém, as contribuições de serviços sociais autônomos instituídos posteriormente à Constituição não encontram guarita no artigo 240. É o caso do SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, essa salada de letras desse sistema paralelo das contribuições. Agora, olha que coisa engraçada. Em 2003, teve um julgado, 396-266 de Santa Catarina, no Supremo, que o relator é o ministro Carlos Mário Veloso, né? Ele já começou naquela época, e, a meu ver, trazendo insegurança jurídica, a admitir a proliferação dessas contribuições de terceiros, que hoje fizeram do Brasil essa montanha de contribuição. Ninguém nem sabe dizer mais quantas existem. Tantas aparecem a todo dia, né? Naquela ocasião ele fala que eram contribuições sociais gerais e não corporativas, né? Nesse julgamento de 2003, em 1992 se dizia que era contribuições sociais gerais, o mesmo relator Carlos Mário Veloso. Depois, em 2003, ele fala que as contribuições do 149, não é do 195, não, as contribuições sociais gerais, as CIDs, intervenção no domínio econômico, e de interesse das categorias profissionais, são as do 149, ele fala que elas estariam constitucionais, e a do SEBRAE ele fala que é CID. Tá? E curioso que nisso daí ele fala, olha, elas se sujeitam ao 146.3, ou seja, a disciplina de lei complementar, norma geral, mas não precisa ser instituída por norma geral. Diz que ela não está no 195, parágrafo 4º, que são as outras fontes, que aí precisaria de lei complementar, não é? Agora, o interessante é que aparece depois a emenda constitucional 33, não é? O que vai acontecer com a emenda constitucional 33? Ela marca no 149, parágrafo 2º, que as contribuições sociais gerais, portanto, não as contribuições da Seguridade Social, né? As gerais e as CIDs, portanto, o SEBRAE está aí, né? Devem, o texto fala, poderão ter alíquotas ad valorem ou específica. O poderão tem a ver com ad valorem ou específica. Se é ad valorem, ele fala, tendo por base o faturamento, receita bruta e valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneiro. Portanto, é de uma clareza meridiana. Ninguém tem dúvida de que folha não está ali dentro, não é? E num julgamento de 2013, marca já a taxatividade do 149, parágrafo 2º, quando julgou a questão do PIS importação e do COFINS importação. Já falou, ali é taxativo, o 149, não é? É faturamento, receita bruta e valor da operação. Não inventa folha ali, não, né? Bom, na hora que vem 2020, nesse mafuá virtual que o Supremo promoveu, julgando tudo quanto é coisa, nessa correria miserável, né? Ele aproveita a contribuição, vai analisar a contribuição do SEBRAE, a Apex, que é Promoção de Exportação e Investimento, e a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Todas aí, num caso da fiação São Bento, né? A controvérsia era saber se essas contribuições incidem sobre a folha de salários, como que fica com a alteração posterior da emenda 33 de 2001. Elas são contribuições da década de 90, de abril de 90. Mas a emenda constitucional de 2001 falou as materialidades passíveis
de serem tributadas. É o Trema 325, que tinha 1.210 processos aguardando o julgamento dessa porcaria aí. Como que vai acontecer esse julgado? A Fazenda apresenta um impacto financeiro. Ela fala assim, em 5 anos, isso é um prejuízo de 19 bilhões para o Sebrae, quase 3 bilhões para a Apex e 500 milhões para a BDI. Isso porque a alíquota é 0,3%, pode chegar a 0,6% em alguns casos, né? Sobre a folha de salário, e é distribuído 85,75% para o Sebrae, 12 e pouco para o Apex e 12,25%. E 2% para a BDI, não é? E o que a doutrina dizia? Que a PEC 277, que virou a Emenda Constitucional 33, tinha por objetivo a desoneração da folha. Se isso é verdade, não é? Essas contribuições aí desaparecerem estava no desejo da própria PEC, que veda, assim, a incidência sobre a folha de salários, que é o que onera, né? É onerada com essa parafernália de contribuições. A ministra Rosa Weber, e a meu ver, um pouquinho de positivismo, como o Paulo falou, não anda fazendo mal para ninguém, porque tem uma coisa que é a letra da Constituição. Se formos chutar a letra da Constituição a todo momento, chutamos a própria Constituição. A ministra Rosa Weber, nessa toada, fala assim, é inconstitucional, portanto, incidir sobre a folha, se a emenda falou que não pode incidir sobre a folha. O rol é taxativo, como se dá usualmente no direito tributário, não é? Mas o ministro Alexandre de Moraes, com todas as vênias no direito tributário, vem adotando posições que, na minha humilde opinião, não agradam. Eu ia falar outra coisa, mas eu não agrado, né? Ele diz e fala que esse rol não é exaustivo, mas exemplificativo. Olha, no direito tributário, você trabalhar dizendo que a Constituição ali fez exemplos, ora, ele está dizendo ali quais são as materialidades para serem atingidas, não é? Isso aí é de uma clareza cristalino. Tem uma interpretação que até hoje eu estou tentando entender o que ele quis, dizendo que só para a indústria do petróleo e derivados, por causa do artigo 177, parágrafo 4º, que a materialidade é taxativa. Sabe-se lá por quê? Que por causa do só porque a Constituição mencionou, né? E ele diz que não se pode limitar as atuações do Estado, que isso pode prejudicar o desenvolvimento e tudo mais, e diz que a exposição de motivos não teve essa intenção de desonerar a folha, mas só trabalhar com petróleo. Vem o Toffoli na sequência, o ministro Toffoli na sequência, e fala também que não é taxativo, né? Que deveria, se muito, orientar o legislador para o futuro, e ele usa expressões muito curiosas. Ele fala que, se derrubar essa contribuição, arruína o Sebrae, né? Quando, na verdade, todo mundo sabe que não ia arruinar nada, ia exigir verba do Estado outra, né? Não ia exigir aquela contribuição, mas ia acabar com o fomento ao desenvolvimento das microempresas, ou ia embaraçar as exportações por causa da Apex, Bom, isso não tem o menor cabimento, que se valham de recursos do Tesouro. O julgamento é sobre a constitucionalidade dessa contribuição, que todo mundo sabe que está jorrando dinheiro em excesso. A maior prova de que está jorrando dinheiro em excesso é que as medidas do governo federal são diferentes para o Sistema S do que é para o resto. O resto, por exemplo, quando chega nas contribuições do Sistema S, reduz a alíquota. Ou seja, porque está sobrando dinheiro, né? O ministro Fachin, obviamente, né, ele acompanha a relatora, não admite. O ministro Barroso, que é o mais pós-positivista de todos, fala que é um rol exemplificativo e tudo mais, e patatá. A ministra Carmen Lúcia simplesmente diverge da relatora. O Lewandowski acompanha a relatora. O ministro Gilmar Mendes traz uma argumentação que me assusta. Ele fala, o que vai ficar no lugar? São as palavras dele. Como se vai subsistir
essas instituições que prestam o serviço importante? Muito simples, com orçamento do Estado, né? Mas o Estado terá que assumir o ônus de fazer esse serviço, precisamos ter essa visão. O ministro Marco Aurélio, obviamente, como sempre, acompanha a relatora e discorda do argumento pós-positivista, mas o ministro Fux pega a palavra do ministro Gilmar Mendes, né, e como discípulo fiel, como sempre, fala assim, é preciso que se faça uma interpretação consequencialista. Estamos num momento, frase dele, estamos vivendo um momento em que é preciso manter o status quo do desenvolvimento econômico. É preciso que se faça, hoje mais do que nunca, é preciso que se faça uma interpretação consequencialista. O ministro Celso de Mello estava de licença de saúde. Uma das questões que me pega e me deixa muito aborrecido é que não se interpreta o direito com máquina de calcular. Não é? Esse raciocínio numérico no direito abre brechas, e as brechas jurídicas, mais cedo ou mais tarde, nos sufocam. Você abre brecha hoje e amanhã, tal qual Marx, estaremos tendo de votar sob pena de criar um sistema jurídico que não gera segurança, tal qual votado antes. Não é? As materialidades, obviamente, são taxativas. Esse julgamento, possivelmente, será visto no futuro como um deslize danoso do Supremo, na medida que, num raciocínio de máquina de calcular, ele tentou, gosta Alice, matematizar o inematizável. Ou seja, não se interpreta o direito fazendo contas para lá ou para cá. O direito é muito mais do que isso. O direito é segurança jurídica e o direito é uma ordem de conduta da sociedade e não meras contas. Muito bom. Uma dúvida que eu fiquei aqui, e se me permite, eu vou até endereçar ao Paulo para vocês se complementarem nessa aula que vocês estão dando. E o limite de teto? Não tem uma discussão sobre o limite de teto nisso, Paulo? Já que a gente está falando do tema 20, que reflexo... Estou tentando conectar todos os três temas, tá? O reflexo disso nos benefícios recebidos. Como é que fica isso, Paulo? Bom, fazendo coro, né, a análise do Onofre, né, o direito é muito mais do que mera conta matemática, né? E como eu falei no início, não é uma questão de puritanismo positivista, mas o consequencialismo ele deve ser levado sim em consideração, mas de uma forma mais abrangente, né? Ou seja, é preciso que o Supremo também pondere a consequência das suas decisões. Se prevalecer o entendimento de que as normas de competência são meras sugestões, simplesmente se destrói o direito tributário, construído arduamente como uma conquista da humanidade durante séculos para limitar o poder do Estado. Ora, e levado à última raça, a um extremo, né, nessa decisão que eu classifico realmente como esdrúxula do Supremo, né, com toda a vênia, né, poderia se pensar uma disrupção, porque agora nós não vamos discutir mais a questão da especificidade conceitual, da elasticidade de um tipo. Não. O que está lá é mera sugestão, né? Então não precisa discutir mais qual que é a extensão do conceito de renda. Para quê? Porque pode ser sobre renda e sobre qualquer outra coisa, né? Então há uma flexibilização, sobretudo no tema de contribuições, que é perniciosa também para o nosso federalismo. Porque é a porta que se abre, pode-se instituir contribuição sobre o que quiser, e é um tributo que não tem o produto da sua arrecadação dividido com os outros entes federados. Então, assim, sob qualquer aspecto que se olhe, as consequências da decisão do Supremo podem ser extremamente danosas. E quando falo extremamente, num tom quase superlativo, né? Por isso eu também acho, concordo com o professor Onofre, de que isso vai ser visto no futuro como um deslize, como um escorregão, que a gente espera que a rota seja, né, corrigida muito brevemente. Bom, sobre o tema que você coloca, é muito interessante porque, uma vez que as contribuições sistemais foram consideradas constitucionais, o que vem para a pauta é
uma outra tese que limita o valor da vida. E isso decorre, né, de uma decisão de uma jurisprudência pacífica, né? A gente hoje quase ri falando de jurisprudência pacífica, mas isso decorre de uma jurisprudência já bastante antiga do STJ, que entendeu que a revogação do teto para a cota patronal não teria prevalecido para as contribuições destinadas ao Sistema S. Isso aconteceu na década de 80, né? Quando instituídas as contribuições previdenciárias, havia um teto de base de cálculo que prevalecia tanto para a contribuição dos segurados quanto dos empregadores e prevalecia também para o Sistema S em um parágrafo específico. Esta previsão que limitava a base de cálculo para os empregadores, ela foi revogada, né? E o STJ entendeu que a revogação do limite do teto, né, para a contribuição dos empregadores não prevaleceria para o Sistema S. Então, aquela limitação prevista, né, no Decreto-Lei lá de 81, ela não teria sido revogada em 86 e permaneceria em vigor. Nós temos o leading case aí do STJ, no caso da Bung, que se firmou nesse sentido, e daí para frente as decisões do STJ têm mantido uma coerência nesse sentido. Então, existiria um teto, né? E esse teto, qual seria ele, né? Este édito normativo fazia alusão ao teto de 20 salários mínimos, né? E aí surgem vários questionamentos super interessantes. Primeiro, o teto, ele é realmente de 20 salários mínimos? Na época era 20 salários mínimos, por quê? Porque era o teto para a concessão de benefício. Então, o teto que deve prevalecer é o de 20 salários mínimos, que era o teto da década de 80, ou é o teto atual, que dá cerca de 6 salários mínimos? Porque o objetivo era, né, de uma forma coerente, o limite da contribuição ao teto do benefício que vai ser concedido. Como a Alice muito bem colocou, tem sido reincidente nos votos dos ministros da Suprema Corte, considerar como requisito para a incidência a possibilidade, ao menos em potencial, de se gerar efeitos ou repercussões em futuros benefícios. Ora, todo o valor que é pago a título de contribuição previdenciária acima do teto não terá nenhum reflexo ou nenhuma repercussão em futuro benefício. Então, mantendo a coerência, esse teto deveria ser o teto atual. Então, não seriam 20 salários mínimos, mas cerca de 6 salários mínimos. A par disso, esse teto, ele limitaria o quê? Né? Ele seria uma limitação considerando o valor do salário de contribuição individualmente de cada empregado, nesse sentido, somente aquela remuneração de cada segurado que ultrapassasse este teto, seja 6 ou 20 salários mínimos, estaria exonerado. Ou seria uma limitação para a contribuição, ou seja, vai se pagar somente a contribuição até esse limite. Então, são questões que se renovam, se desdobram, mas, como nós falamos, muita lenha para queimar ainda, e muita discussão interessante e pertinente ainda em torno desse tema. Fato é que nós acreditamos, sim, que há uma limitação para essas contribuições prevista na legislação, e essa tese, com certeza, ganha fôlego neste cenário pós o julgamento do Supremo, que considerou constitucional essas contribuições. Muito bom, Paulo, muito bom. Professor Onofre, algum acréscimo sobre esse tema antes da gente fazer a mudança para o próximo? Eu tenho um comentário, sim. Uma das questões que me chama a atenção é esse consequencialismo de fôlego curto que a gente fala, né? Porque in the long run, né, no longo prazo é um desastre. É um consequencialismo do desastre. No curto prazo, você pega a máquina de calcular e faz o calculinho ali, como se o Fux, por exemplo, fosse secretário da Fazenda, né? Esse tipo de raciocínio realmente não vinga e não pode vingar. É o que nós chamamos de consequencialismo de fôlego curto, né? É um consequencialismo bobinho, né? Que não pode vingar. Com relação ao teto, o Paulo levanta uma questão excepcional, né? As contribuições previdenciárias
tem um viés, um cunho claramente contraprestacional, né? As contribuições, elas não ficam muito claras se são impostos ou taxas e são marcadas pela destinação. No caso da previdenciária, o viés contraprestacional é claro, porque ela repercute nos benefícios, né? Esse link, essa relação bionívoca entre o pagamento da contribuição previdenciária e a repercussão nos benefícios é evidente. Daí, se os benefícios são limitados, não é? Como que eu posso tomar uma base de cálculo que não seja limitada? Eu faria o que o Casal Tá na Base em Portugal chama de socialização a free. Eu tomo daqui e jogo ali, quando a Constituição fala que eu tenho que cobrir com outras fontes, não é? O orçamento da Previdência Social. Então, recentemente, nós levantamos essa tese, que não é nem aquela questão que o Paulo fala, ela fica de pé, substancial. Não, ela é justa. Ela responde à natureza jurídica da contribuição. Se você caminhar por outra banda, aqui eu estou falando da patronal, se você caminhar para a contribuição do sistema S, então, aí é pior ainda. Porque você fala assim, a contribuição do sistema, que o Paulo falou, a Lei 6950 falava no artigo 4º que estava tudo limitado a 20 salários mínimos. E as contribuições limitadas ao salário de contribuição correspondente a 20 salários mínimos. O parágrafo único falava, o limite aplica-se às parafiscais, ao sistema S, não é? Chega o Decreto-Lei 2318 de 1986 e fala o seguinte, e ele trata das fontes de custeio da Previdência Social, ele não mexe com fonte de custeio de serviço autônomo, não, ele não tem nada a ver com o sistema S. Ele fala no artigo 3º que, para efeito de contribuição da empresa patronal para a Previdência Social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite. Ora, só se refere, e unicamente se refere nessa toada, não é? Ele se refere à contribuição patronal. Portanto, o limite de 20 salários mínimos continua valendo indiscutivelmente para o sistema S, não é? Isso daí ficou consolidado na jurisprudência do STJ. Agora, fica uma questão subjacente. E essa questão que já encontrou no Tribunal da Terceira Região, Regional Federal, da Terceira Região, amparo, é o seguinte, essa limitação de 20 salários mínimos, afinal de contas, se refere a quê? Não é? Ela se refere a você pegar de cada um e ver cada um dos empregados do 20 salários mínimos, mas não tem nada a ver a contribuição ao sistema S com salário de contribuição. A bem da verdade, nem a patronal, né? Porque ela tem a ver com a do segurado, está no 28 da UE 212. Ora, a contribuição ao sistema S, ela incide sobre a folha de pagamento. Ela não reclama que você individualize ninguém. E também não tem cabimento, porque ela é para custeio de cada um desses serviços autônomos. Ela não guarda essa relação individualizada com benefícios que você tem na patronal ou na do segurado. Não tem essa relação. Portanto, não faz sentido vincular ao salário de contribuição. Quando fala que ela se aplica a base de cálculo. A lei traz a definição da base de cálculo. E daí vem a questão, o limite de 20 salários mínimos, numa interpretação ortodoxa, você vai aplicar a cada um dos empregados. Mas as leis não tratam disso. Elas falam, incide sobre a folha, sobre o conjunto da remuneração. Ora, não mandou individualizar nada. E a lei trata de base de cálculo. Nesse compasso, o que se entende numa interpretação um pouco mais sistemática e conforme é que o limite de 20 salários na contribuição ao sistema S tem a ver com a folha de salários. Portanto, ele se aplica
ao estabelecimento ou à empresa. Estabelecimento é porque em vários momentos se refere a estabelecimento, ao CNPJ, nas várias e várias leis. Portanto, o limite de 20 salários mínimos na contribuição ao sistema S, em um entendimento mais sistemático, ele é limitador para a empresa. E veja bem, hein? Hoje esse tipo de entendimento, que pode parecer muito ousado, não é mais. Até porque todo mundo sabe que jorra dinheiro no sistema S. E jorra intenção de desonerar folha. Então, essa proliferação de entidades aí recebendo bilhões, você vê 19 bilhões em 5 anos, para o SEBRAE. Ora, essa infinidade de serviços públicos desempenhados por entidades privadas, ele é um desenho que só é alimentado por má interpretação das contribuições incidentes ao sistema S. E, se por um lado falam que prestam bom serviço, por outro lado, a incidência dessas contribuições na folha de salário sacrifica o empresariado, sobretudo a grande empresa, e, além de tudo, contribuem muito para o desemprego na medida em que agrava o custo da folha de pagamentos de empregado. Ou seja, isso se é bom para um lado, é péssimo para o outro. Né? Então, fico eu com uma interpretação mais sistemática que limita os 20 salários mínimos ao estabelecimento. Essa interpretação, como eu disse, que já encontrou jurisprudência, é a que nós estamos abraçando em sede de parecer e muitas vezes atuando pelas empresas, espero eu, com êxito logo. Né? Espero eu com êxito logo. Isso aí. Professor, me permita aproveitar esse link sobre esse anseio que nós temos em torno da desoneração da folha. E aí é impossível falar disso sem falar da Lei 14.020 e lembrar do veto presidencial 26 de 2020, que tratou sobre o PLR. Nesse contexto, as regras que estavam ali impostas na 14.020, que foram alvo desse veto presidencial, elas relativas à PLR constavam na já promulgada medida provisória 905, que foi revogada antes de perder a validade pela MP 955. Nesse sentido, as normas que eram ali atinentes à PLR foram, assim, praticamente ressuscitadas nesse processo de conversão da MP 936, e na ocasião dessa conversão em lei, esses artigos foram vetados pelo presidente sob a justificativa de que não guardavam pertinência temática com a MP e que acarretariam com isso uma renúncia de receita sem previsão orçamentária. Essa derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional, ele também estabeleceu regras, ou retomou regras, que a concessão desse PLR fosse afastada da tributação pelas contribuições previdenciárias, como já determina a Constituição Federal. Inclusive, nós temos um livro pronto para isso que podemos encaminhar para você, participante. Basta colocar no chat do nosso evento que nossa equipe vai encaminhar para você um livro sobre PLR. E aí eu chamo agora o nosso amigo Guilherme Banho para tratar sobre esse tema. Fato é, uma vez, bom dia, que esse é um tema que traz, de novo nesse contexto, muita insegurança jurídica para as empresas. Aliás, tudo que a gente tem mostrado hoje é um cenário de insegurança jurídica. Exemplo disso é que, conforme as pesquisas que a gente tem obtido no sistema de negociações coletivas do trabalho, o mediador, o número de acordos de PLR tem sido exponencialmente retraído, ou seja, ele tem caído no Brasil. Sabendo de todo esse contexto de insegurança, de todo esse desejo de desoneração de folha que tem sido em todos os nossos debates hoje, Guilherme, como é que tem sido esse ambiente agora aplicado para o PLR, sobretudo à luz dessa recente decisão da derrubada do veto de novembro de 2020? Quais são essas inseguranças, meu amigo? Bom dia mais uma vez. Felipe, bom dia. Bom dia, Paulo, Onofre, Alice. E a todos os presentes, e o nosso muito obrigado pela presença de todos. Ô Felipe, eu estava aqui torcendo para ficar só de ouvinte, porque está uma delícia essa manhã, essa discussão,
professor Paulo, doutor Alice, professor Onofre, colocando esses temas, nos mostram o caminho que nós estamos percorrendo e nos dá muita alegria de estar junto dos nossos clientes que aqui nos prestigiam, né? O Paulo e o professor Onofre, a Alice também desde o início, tem falado muito sobre segurança jurídica na interpretação da lei. A PLR eu extrapolo um pouquinho, Felipe, porque não é nem na interpretação da lei, é na criatividade de se colocar aquilo que a lei não traz. A PLR, infelizmente, né, quando o Paulo traz o voto do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o que está lá é sugestivo, a PLR a gente enfrenta um cenário ainda um pouco mais nebuloso, porque vem argumentos que não estavam previstos em lei, para que gera essa insegurança nas empresas, na implantação dos seus programas, e não à toa os números, como você colocou, relatam essa insegurança e esse desestímulo ao Instituto. Instituto esse que é a integração do capital e do trabalho. Né? A PLR, nós temos notícia de primeira inserção em um ordenamento constitucional federal, lá em 1916, 17, na Constituição do México. Depois nós temos no Brasil, na década de 40, a inserção dele também na nossa Constituição e um aprimoramento desse instituto ao longo dos anos, ao longo das novas edições de Constituição, até que na Constituição de 1988 ele foi elevado a um direito social. Direito social esse em que se buscava, repito, a integração do capital ao trabalho. E lá no seu artigo 7º, inciso 11, o legislador constituinte colocou de maneira expressa que a participação nos lucros ou resultados era desvinculada da remuneração. Acontece que tinha sempre aquela vírgula, conforme definido em lei. Esse tema foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal por meio do RS 569441, o conhecido tema 344, de relatoria do ministro Toffoli, e que se definiu, o Supremo definiu a eficácia limitada do dispositivo e, por consequência dessa limitação, definiu-se também que todos os valores pagos anteriormente à medida provisória 794, que é a primeira medida provisória que veio pós-Constituição de 88 regulamentar essa matéria, deveria se incidir contribuições. Ora, o próprio Supremo, se nós fazemos essa interpretação mais ampla, definiu que aquilo que foi anterior à MP 794 deveria se incidir, mas ao passo reconhece que o que vem depois não deveria. Essa MP foi sendo reeditada por diversas vezes, até que em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, se teve a conversão na tão conhecida Lei 10.101. Essa Lei 10.101, o que ela fez, Felipe? Trouxe critérios objetivos, como era de se esperar para o pagamento da participação nos lucros e resultados. Enumerou todas as condições, todos os critérios de maneira objetiva e de maneira muito clara. Então, voltando à fala do professor Paulo, do professor Onofre, o que os contribuintes, o que as empresas entenderam? Que diante daquela regulamentação, com aqueles critérios obedecidos, eu estaria não obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária paga sobre aqueles valores. E mais, como se necessário fosse, o legislador infraconstitucional incluiu, dentre as verbas não abarcadas pelo salário de contribuição, que ensejaria o pagamento das contribuições previdenciárias, lá no parágrafo 9º do artigo 28 da 812, a participação nos lucros e resultados, reforçando esse conceito que a Constituição trouxe. Repito, como se necessário fosse, o que nós sabemos que não era. Então, essa Lei 10.101, que foi oriunda das reedições da 794, trouxe regras claras para se abster de pagamento de contribuições previdenciárias. Acontece que, ao longo dos anos, nós vimos que não é isso que vem acontecendo. Uma parte, nós sabemos, pela má utilização dos critérios, e aqui também há de se fazer a meia-culpa de quando se não utiliza corretamente, mas, em 90% dos casos, e como você mencionou, nós fizemos esse levantamento para a elaboração, né, para podermos escrever o nosso livro sobre participação nos lucros e resultados e seus aspectos tributários e previdenciários, esse instituto foi tão desestimulado que, se nós compararmos os números, isso é um levantamento que o Jota fez muito interessante,
Você citou o mediador, e fica fácil. Qualquer um pode entrar no mediador do antigo Ministério do Trabalho e Emprego e coloca lá número de acordos de participação nos resultados e vai ver ano a ano. Entre 2017 e 2018, comparando 18 e 19, foi uma queda de mais de 70% na utilização desse instrumento. E por que nós não estamos integrando tanto capital e trabalho? Simplesmente por essa insegurança jurídica e por essas autuações que advêm dessa criatividade dos fiscais no momento de se analisar os planos implementados pela empresa. Então, sobre os critérios objetivos, eu te diria que nem era necessária a edição lá na MP 905, quando nós conversamos com várias entidades de classe, perguntando a nossa opinião, né, enquanto operadores do direito, com relação a essa insegurança, por estarmos debruçados muito profundamente sobre esse tema, nem seria necessário. Mas a redação, ela vem para combater uma criatividade e não para alterar algo que estava previsto em lei, e não para modificar uma regra que já estava prevista em lei. Principalmente, você destacou, né, na 14020, quando ela muda no parágrafo 5º do artigo 2º e, consequentemente, no parágrafo critérios objetivos, como foi colocado aqui, não existe um critério objetivo para se falar em habitualidade, eventualidade, mas trouxe a 14020, como fez a MP 905, um critério objetivo para o que quer dizer consideram-se previamente estabelecidas. Ora, previamente estabelecidas que a Lei 10.101, quer dizer previamente, quer dizer antes. Não seria necessário essa mudança, mas fez-se necessário diante dessas autuações para se dar a correta interpretação da 10.101 desde sua origem na MP 794. Outras regras vieram a favor do contribuinte nessa alteração que nós temos na 14020, algumas delas muito importantes. Ali se mencionou, né, sobre a incidência ou não, e nós estamos vivendo em um período de muita mudança no mundo do trabalho e, consequentemente, se muda o mundo do trabalho, muda a forma em que se remunera esse novo mundo do trabalho, e sobre essas novas formas de remuneração, o que incide, não? Então, sobre uma ajuda de custo nesse momento que as pessoas estão em home office, o que incide, o que não incide, sobre a PLR. O que a lei trouxe de muito importante e interessante para a empresa também, para a gente retomar o tema do previamente, é a possibilidade de existência de múltiplos programas. Se você tem uma possibilidade, sabemos, muitos de nossos clientes em que nós nos debruçamos sobre pareceres ou sobre até defesas também administrativas e judiciais, tem programas de executivos desvinculados da PLR que é paga aos demais empregados. Quando nós temos, e aqui nós estamos falando sempre de empregados, né, dos segurados, quando nós temos a possibilidade que o parágrafo 3º do artigo 2º nos traz, 3A, de haver múltiplos programas, ou seja, eu posso ter comissão e posso ter acordo coletivo, a comissão com a participação do representante. Eu crio uma possibilidade de combinar esses múltiplos programas com a condição que a reforma trabalhista trouxe do hipersuficiente no 444A da CLT, com o 611A, em que os acordos coletivos de participação nos lucros e resultados, está lá expresso, é de livre negociação e de possibilidade de negociação, eu crio uma possibilidade a mais da empresa de ter programas de participação nos lucros e resultados diferentes para esses grupos. Então, são medidas que a lei trouxe para essa nova modernização, né? Muito se falou em 17 da modernização e nos debates que nós tivemos, a gente sempre diz isso, não é uma modernização, a gente está correndo atrás do prejuízo. Hoje, nós já não estamos de acordo ao mundo do trabalho de 2017, nós estamos vendo isso. Então, essa alteração é muito importante para as empresas terem ciência desses múltiplos programas que podem ser feitos para se implementar participação nos lucros e resultados. E tornando na discussão do previamente pactuado, Felipe, um ponto que a gente trouxe muito importante é que o CARF, esse assunto era tão sério, chegou a votar um texto de súmula, a súmula 35, que trazia o seguinte teor: as regras para a percepção da PLR que trata a 10.101 devem ser estabelecidas em acordo assinado anteriormente ao início do período de apuração. Ora, isso é de uma superficialidade tão grande de alguém que não se debate com a realidade do mundo empresarial e do mundo sindical. Porque nós sabemos que uma entidade sindical ela pode representar milhares de dezenas de trabalhadores, como pode representar centenas de empresas.
E como eu vou exigir um aspecto temporal de negociação se cada realidade que eu tenho é diferente? Essa súmula foi vencida por um voto e não foi convertida em súmula, nessa proposição de súmula, desculpa, mas isso demonstra a necessidade da MP 905 trazer esses critérios objetivos, agora convertidos na Lei 14.020, e ele, por si só, demonstra a gravidade do tema. Antes nós falamos da casa de milhões, hoje já se tem notícia da casa de bilhões de autuações em programas de participação nos lucros e resultados de entidades do setor financeiro. Isso é muito sério. Isso não é à toa que o Brasil ocupa os piores índices nos rankings de competitividade, de segurança jurídica, de países para se fazer negócio, porque você tem critérios objetivos. Então, o legislador, ao trazer, não repito, essa nova norma, porque essa norma nunca existiu, ela não está mudando uma norma, ele está buscando dar segurança jurídica a um instrumento que visa premiar a produtividade. O que nós precisamos no país hoje? Produtividade, de geração de emprego, de geração de renda. Então, quando você premia isso tudo, você consegue trazer a realidade empresarial e sindical, porque, repito, seria impossível se você exigir que em 31 de dezembro, se você vai apurar de janeiro a dezembro do ano seguinte, você tenha acordo fechado. Nós sabemos que existem acordos que duram meses, outros duram semanas, mas uma negociação você não senta e fala, vamos fechar aqui um acordo, tá aqui, e no dia 31, 11h59, você liga para o sindicato e fala, olha, eu preciso fechar rápido, porque se eu preciso medir meta a partir de 1º de janeiro, senão o fisco vai vir aqui e vai me autuar, e eu não vou assinar. Então, esse destaque que a gente faz dessa necessidade de se debruçar, nós temos possibilidade de novas formas de inserção da participação nos lucros e resultados nas empresas, nós temos novos critérios que fazem com que seja essencial que as empresas revejam, ao menos dos últimos 5 anos, os seus programas de participação nos lucros e resultados que foram pagos e que estão na possibilidade de serem fiscalizados e eventualmente autuados pelo fisco. Principalmente, nós conhecemos no Brasil a postura do fisco quando se tem essa clareza, né, essa interpretação correta agora da norma. O que eles buscam fazer é trazer à tona, ok, se está colocando isso agora, eu vou buscar aqui os últimos 5 anos e vou ver quando não foi e vou sair autuando todo mundo. Então, essa necessidade de revisão, de estar amparado nos corretos critérios, é muito importante já desde o início de uma eventual fiscalização, para se evitar ou para se questionar de maneira correta aquela autuação, aquela eventual autuação. Da mesma maneira, para as empresas que já têm autos de infração lavrados, que já têm processos administrativos ou judiciais em curso, a Lei 14.020 trouxe, a nosso ver, uma nova forma de se debater esses casos, de se discutir e de levar a novas discussões ao crivo do judiciário e também dos tribunais administrativos, né? Porque, repito, eram normas que nunca estiveram em lei, nunca estiveram previstas em lei, que se deu agora a correta interpretação, mas que traz para a gente uma preocupação e uma necessidade muito grande dessa revisão daquilo que ficou pela postura que nós estamos aqui a manhã toda falando do fisco. Obviamente que a gente trouxe aqui as pinceladas, né, até pelo tempo que nós somos olhando, é um tema, como a Alice falou do tema 20, nós podemos, e já fizemos uma conversa, ensejou uma obra do escritório, mas que nós já fizemos conversas de dias com alguns clientes pela importância do tema. Nós falamos aqui das cifras que são envolvidas nesses acordos e nessas autuações, mas são alterações substanciais, importantes. Nós falamos 2 aqui, múltiplos programas, e falamos anterioridade. Nós nem citamos a questão de quando o acordo é invalidado, de se invalidar apenas a parcela paga em contrariedade da lei. Porque hoje essas autuações, elas invalidam todo o programa. Por apenas, se, por exemplo, se fizesse no passado 3 pagamentos e não 2. Se dizia que todo o pagamento era em desacordo com a lei, não apenas aquela terceira parcela. Então, é o aqui para esse debate, para essa necessidade com relação à PLR, para que a gente possa continuar conversando aí sobre esses temas. Ótimo, Guilherme. Meu amigo, esse é um tema, e eu vou, de novo, aproveitar o contexto que você trouxe para nós das inseguranças das fiscalizações, e esse é um tema que nós temos atuado não só na produção de diversos
pareceres e também atuado na defesa dos nossos clientes, isso cita um outro tema que me parece também ser bastante controverso quando a gente fala em questões de autuações um tanto quanto mirabolantes. E aí eu vou lembrar do famoso caso do recurso especial 664-335, que tratou sobre a questão do adicional do RAT, né, que é da aposentadoria especial, onde o STF, lá em dezembro de 2014, definiu duas importantes teses, no sentido de que, o direito à aposentadoria especial pressupõe uma efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, de modo que, se o EPI for capaz de neutralizá-lo, não haverá direito ao benefício. E 2, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador da eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial. Acontece que, igual você relatou, Guilherme, que a gente tem visto diversas autuações e autuações que nós entendemos bastante controversas, ou para não chamá-las de sem fundamento jurídico. Nesse caso de aposentadoria especial, a gente tem visto também vários tipos de autuações que desconsideram as premissas estabelecidas pelo STF, e parece que esse entendimento tem sido bastante desconsiderado, havido o que a gente chama do bypass, né, quanto às teses fixadas, como, por exemplo, com fiscalizações remotas, meu amigo. A gente tem trabalhado e enfrentado muito isso. Eu quero chamar a Alice, nesses pouquíssimos minutos que nos restam, Alice, para que você possa nos esclarecer como é que a gente lida, como é que a empresa, nossos clientes vão lidar nesse tipo de situação. Felipe, desculpa. Fique à vontade, amigo. A Alice já ia começar, me desculpa, viu, Alice? É só porque eu não queria perder uma oportunidade de brindar os presentes aqui de uma conversa que nós vimos tendo nas últimas semanas, desde a edição da 14020, com o professor Paulo, a professora Onofre, a doutora Alice, sobre o caráter interpretativo ou não da PLR, porque nós temos escutado, né, como a Alice colocou no tema 20, algumas posições, vamos dizer, das quais nós discordamos, porque nesse afã de dar mais segurança jurídica, tinha também na MP 905 a declaração de que esse considera-se previamente estabelecido tinha um caráter interpretativo para que se pudesse aplicar o artigo 106 do CTN. E muito se tem dito, e a nosso ver, repito, de maneira equivocada, e por isso eu pedi desculpa a Alice para falar antes do Aderrat, só para a gente manter a PLR. Nenhuma necessidade de desculpas. Obrigado, Alice. Mas é porque nós discutimos tanto, e isso foi tão importante, e eu acho que todos aqui merecem escutar pelo menos um pouquinho, que ao não cair o veto, vamos dizer assim, do caráter interpretativo, e nas justificativas, como o Paulo colocou lá atrás de novo, parece que são todos os secretários da Fazenda, porque se diz que dar caráter interpretativo vai diminuir a arrecadação, desde quando a PLR foi feita para gerar arrecadação, autuações. E aí se colocou de que, ao não ser derrubado o veto, esse artigo não poderia ser aplicado ao artigo 106 do CTN para dar a ele uma interpretação. E eu queria ouvir do Paulo, do professor Onofre, a posição deles, porque quando eles me falaram, para mim particularmente foi uma grande aula também, queria que eles pudessem trazer esse tema para todos, que é muito importante para as empresas, aí, principalmente aquelas que sofreram autuações. Ô Guilherme, eu digo o seguinte, existe uma praticidade fiscal. O fisco, para evitar fraude, vai tomando condutas, desconsiderando negócio e tal. Aí isso daí vai virando norma. No final, ele edita uma norma e há quem diga, advogados aí saem falando que aquilo é o comportamento esperado, né? É o que eu brinco com a Alice, né? Lá vão sujar a água, né? E vão tomando tese de praticidade fiscal como se fosse norma. O que acontece? A norma trabalhava de PLR com uma série de conceitos jurídicos indeterminados, previamente estabelecida e tal, e o fisco foi dando a sua interpretação. Veio a MP e falou assim, fisco, para de inventar. Nós vamos estabelecer aqui uma densificação do que se põe na Constituição, não é? E vamos firmar isso para você parar com suas presunções. Isso é o que se chama norma interpretativa, não é? Isso é claramente... Bom dia. Isso é norma interpretativa, não é?
quando, de repente, você densifica o que está na Constituição nesse sentido, não é? Bom, quando, de repente, resolvem escrever que a norma é meramente interpretativa, eu falo que é a interpretação da interpretação, né? Porque tem cabimento, você fala assim, caiu essa norma, então aqui está uma briga para saber se a presunção fiscal está valendo ou não. Aí faz a MP, falou assim, aí fiscal, perdeu, né, Jamanta? Fez a bobagem aqui e perdeu na sua presunção. Aí cai o meramente interpretativo. O que mudou aqui na interpretação da Constituição? Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Não é? Então, dizer que é meramente interpretativo ou não dizer, isso é questão que não altera em absolutamente nada, na medida que você está densificando mandamentos constitucionais. Se isso não é interpretar, o que é interpretar? Então, o que acontece é que uma série de escritórios fazem essas interpretações apressadas e vão colocando o entendimento, caiu. Quem vetou foi o próprio executivo, e o executivo veta à luz do fisco. Ora, a presunção fiscal estava sendo afastada e foi vetada. Agora cabe ao intérprete seguir o seu caminho. Não mudou nada, a norma continuou sendo norma interpretativa. O problema é o sujar a água. Se muita gente sair falando bobagem, acaba que é perigoso o judiciário embarcar num absurdo desse. Um pouquinho de teoria não faz mal para a prática, muito pelo contrário. Nada mais prático do que uma boa teoria. Porque se sair botando esse entendimento na praça aí e soltando essa bobagem aí, é perigoso o judiciário embarcar. É isso que nós estamos muito preocupados, que não sujem a água e que deixa a coisa acontecer de forma mais técnica. Ô Felipe, entendeu o porquê da interrupção, né? Podemos voltar. Entendi. Essa fica na conta do mediador, meu amigo. Tá tudo certo. Amigos, nos permitam mais 5 minutos do tempo de todos e de todas, porque a Alice tem esclarecimentos muito bons, e esse, inclusive, é um outro livro que nós temos, né, Alice? Obrigada, Felipe, mas eu vou aqui ser bem sucinta. O tema é muito complexo e muito relevante, né? Não foi objeto de julgamento do STF agora em 2020, é um julgamento lá de 2014, mas que foi foco de fiscalizações ao longo do ano de 2020. É parte do plano de ação divulgado pela Receita Federal, a fiscalização em torno desse assunto do ADERRAT, e fiscalizações que tendem a ter resultados muito relevantes, né, do ponto de vista financeiro, tendem a ser ocupações muito altas, porque há uma divergência aí de critérios, de conceitos entre a interpretação que vem sendo adotada pelos contribuintes sobre o tema e aquela que vem sendo aplicada de uma forma muito pouco refletida aí pela fiscalização. Mas eu vou tentar aqui resumir, porque já passamos do nosso tempo, né? E o debate foi muito rico, os temas permitem aqui muitas discussões. Eu fico feliz de ter essa conversa e, ao mesmo tempo, triste, né, ao ver que uma relação entre fisco e contribuinte, que deveria ser Estado e particular, né, em conjunto, tentando criar a melhor sociedade possível, se torna uma relação quase de armadilhas, de guerras. Na TLR eu sinto isso, é quase pegadinha, né? Assim, você vai lá, segue a regra, o fisco vem e inventa um requisito. Você começa a criar aquele requisito inventado, eles vêm com um segundo requisito. E no fim, não sei se tem algum plano de PLR que vem sendo aceito aí pela fiscalização. Mas, enfim, eu vou tentar resumir aqui em 5 minutos o que foi objeto de dias, né, semanas, de longas discussões, tanto entre nós quanto com muitos dos nossos clientes, e convido todos aí que quiserem entrar com mais profundidade no assunto a termos outras conversas, a lerem o livro, né, assim como o PLR, nós temos também uma obra sobre o ADERRAT. Mas, enfim, o ponto que eu acho que vale a pena que chamar a atenção, para ser realmente bem sucinta, houve uma mudança, o que a gente chama aqui do ADERRAT, adicional para custeio da aposentadoria especial. É uma contribuição que nós temos aí discussões, inclusive, sobre a sua constitucionalidade, mas não vou entrar nesse ponto aqui agora, o tempo não vai permitir. Mas ela é uma contribuição que ela incide sobre a remuneração daqueles empregados que trabalham expostos a determinadas condições que permitem o cômputo de tempo para aposentadoria especial.
Então, a gente tem uma situação aqui muito atípica, né, muito diferente, porque a gente tem o previdenciário de custeio, que é tributário, conversando com o previdenciário de benefício, porque a hipótese de incidência para a contribuição de cunho tributário, ela envolve um elemento que é ter direito à aposentadoria especial, ter direito a computar aquele tempo como tempo de aposentadoria especial. Isso aqui se torna relevante porque o INSS mudou o seu posicionamento a partir de 2015, principalmente a partir de 2017, em relação a esses requisitos para esse cômputo, e com isso a Receita começou a mudar os seus critérios também para fins de fiscalização. Por força de uma decisão, essa decisão do STF de 2014 não foi uma decisão tributária. Ela está tendo impactos tributários relevantíssimos, mas ela foi uma discussão em um processo entre um segurado e o INSS, o segurado questionando o direito de computar ali o seu tempo de serviço. E aí o grande cerne da controvérsia é o efeito do EPI, o impacto do EPI sobre o direito de se computar ou não o tempo trabalhado exposto a agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. Então, para que um tempo possa ser computado para fins de aposentadoria especial, a Constituição exige, e aí não é só a lei, né, a lei também, mas a própria Constituição exige que se tenha exposição efetiva e permanente a determinados agentes nocivos. Esses agentes nocivos, eles vêm ali previstos nas normas de medicina e segurança do trabalho, em outros atos, né, fora da lei. E aí você tem, a discussão que se tem é se há EPI eficaz, né, se há EPI sendo disponibilizado aí àquele empregado, há exposição efetiva ou não. E o STF lá em 2014 fixou duas teses. A primeira de que se há EPI eficaz, não há exposição efetiva, não há direito à aposentadoria especial e não há dever de recolher o adicional. E aí veio o problema, porque ele fixou uma segunda tese, ele fixou uma exceção, que especificamente em relação ao agente ruído, porque você teria outros efeitos para além daqueles que são mitigados pelos EPIs clássicos até então existentes, que são os efeitos auditivos, você teria outros efeitos decorrentes de vibração da onda sonora, e por isso, especificamente em relação ao agente ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP, nos documentos de medicina e segurança do trabalho, não seria suficiente para fazer. Alice? Acho que tivemos um problema com a Alice agora. A Alice falava sobre o adicional ao RAT e as questões envolvendo o funcionamento e a efetivação do EPI. Colegas Paulo, Onofre, Guilherme, enquanto restabelecemos a conexão com a Alice, acréscimos sobre esse tema? Bom, sem querer roubar aí a concatenação das ideias da Alice, acho que em breve ela vai voltar, né, mas basicamente... voltou. Voltei. Tá de volta. Me desculpem, tive uma queda de energia em casa, estou voltando pelo celular. Mas enfim, já para me encaminhar para o final, porque de fato já acho que foi um aviso, né, de que já extrapolamos o tempo e que é hora de parar aqui de falar e convidar todos que quiserem se aprofundar para lerem aí o livro ou para nos chamarem para outras conversas. Acho que o grande tema que fica aqui a Receita ela tem feito fiscalizações remotas, então ela tem presumido exposição efetiva da sua cadeira, sem fazer nenhuma visita em loco, sem conhecer o ambiente da empresa. Eles dizem que podem fazê-lo porque se baseiam nos dados do LTCAT, do PPRA, dos documentos de segurança do trabalho, mas não, né, com todas as vênias não é verdade, porque os dados desses documentos dizem que não há exposição efetiva porque o EPI mitiga. Então, se eles querem dizer que o EPI não mitiga, que o EPI não é eficaz e que há exposição efetiva, não se pode fazer isso sentado da sua cadeira sem conhecer o ambiente de trabalho. Esse é um dos pontos. E um outro ponto que fica eles têm tratado como se o STF já tivesse decidido que o agente ruído não tem nenhum impacto o uso dos EPIs, que se há exposição ambiental, então se no ambiente, desconsiderando EPI, muitas vezes desconsiderando até EPC, porque o STF nunca falou, tem mais de 85 decibéis, você tem que recolher o adicional de aposentadoria especial para todas as pessoas que estão nesse ambiente. Os valores são valores muito relevantes, porque eles têm focado a fiscalização em setores da economia, em atividades que, pela sua natureza, têm exposição a ruído, né, de grande parte dos colaboradores acima de 85 decibéis, exposição mitigada pelo uso de EPIs eficazes.
E eles têm simplesmente desconsiderado, dizendo que o STF disse isso. O STF não disse isso. O STF disse que a declaração no PPP não é suficiente, que à luz da técnica até então existente, da ciência até então existente, eles analisaram dados, estudos de 98, em um julgamento de 2014, estamos em 2020. Não se podia presumir que afastava a nocividade porque havia efeito de vibração. Depois disso, nós tivemos uma série de novos estudos, tem estudos da BNT, tem anexos específicos para efeitos vibratórios, e formas específicas de medir. Então, o que fica aqui é o convite para reflexão e, principalmente, para se vier a fiscalização, e é uma fiscalização que tem sido feita em massa, principalmente em setores específicos, mineração, siderurgia, setor automotivo, tem sido foco, tem sido alvo dessas fiscalizações. É muito importante, desde o início, se produzir prova adequada, se ter uma atuação coesa, integrada com a área técnica, com as equipes de medicina e segurança do trabalho, porque há uma discussão que é uma discussão de conceitos, que é uma discussão de se o EPI pode ou não pode ser considerada, mas superada essa discussão, é muito relevante se provar que a técnica que vem sendo adotada é adequada, que os equipamentos têm sido fornecidos de forma adequada, que a manutenção tem sido feita na forma prevista, porque senão a gente ganha, mas não leva, né? Mesmo que a gente vença a primeira tese, que é de que é preciso se considerar, sim, os EPIs, um dos argumentos usados pelo STF para dizer que o PPP não seria suficiente é justamente de que não necessariamente o fato de ser fornecido significa que ele é adequadamente mantido, que há treinamento adequado, que há uso adequado, e isso tudo é preciso que seja feita prova, é matéria de prova. É claro que, né, essa prova a gente pode buscar fazer em outros momentos processuais, mas se isso já vier desde o momento de fiscalização, traz muito mais robustez, muito mais coerência. O filme fica muito mais bonito e mostra realmente o cuidado da empresa com esse tema. Nós poderíamos passar aqui horas falando sobre esse assunto, mas não temos horas. Inclusive, veio aí uma queda de energia me avisar que era hora de parar de falar, e depois disso já estou aqui falando muito mais. Mas fica aí o convite para refletirmos, não é julgamento de 2020, é de 2014, mas esse nós temos aí ainda muita discussão pela frente. A Receita tem tratado o tema como se fosse matéria já decidida, mas não é. O STF nunca disse qual é o limite para fins dos efeitos vibratórios do ruído. Ele só disse que ele tem efeitos, a técnica evoluiu e a própria decisão do STF se dizia provisória no que diz respeito ao tema do ruído. Então, nós temos aí uma guerra, infelizmente, né? Eu estava aqui dizendo que é triste ver que tudo vira uma batalha quando deveria ser uma relação muito mais cooperativa, mas temos aí uma guerra a ser travada e é preciso que nos armemos da melhor forma possível, e isso vem com essa produção adequada da prova, principalmente no momento de fiscalização. Então, fica aí esse convite. E agradeço a todos pela paciência e por termos extrapolado um pouquinho o nosso tempo. Muito obrigada a todos. Muito bom, Alice. Que prazer, satisfação. A gente vai partir para o encerramento. Antes teremos uma mensagem final ainda, o encerramento pelo professor Paulo Coimbra. Eu quero agradecer não só a presença de todos, e agradecer também aos nossos debatedores, e em especial também agradecer aos nossos apoiadores. Tivemos hoje o apoio do IBEF, também Bluetex e a BRH de Minas Gerais. Agradeço demais pelo apoio de vocês. Paulo, por favor, fique à vontade com essa mensagem de encerramento. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Bom, minuto derradeiro, né? Queremos agradecer muito a presença de vocês. Nós ficamos aqui felizes de ver que o interesse os mantiveram aqui presentes em grande número até agora. Olhar para trás, né, é importante, né? Nós podemos ver, assim, numa retrospectiva de decisões do Supremo em temas previdenciários, né, sobre incidência em verbas, em 10 grandes casos que nós conseguimos identificar na história da jurisprudência do Supremo recente, né, sobre esses temas, 4 foram julgados durante a pandemia. Então, é um número muito alto. E o que nós percebemos que permanecem as incertezas, né? Uma falta de compromisso com a jurisprudência do próprio tribunal, ou seja, o próprio tribunal não respeita os seus precedentes, muitas vezes não justifica eventuais overrulings, né? Se tal matéria foi considerada como infraconstitucional, agora é decidido o mérito. Não há uma justificativa plausível, o que passa uma impressão de extremo causuísmo e de muita insegurança. E nesse cenário nós buscamos, né, dar o apoio, compartilhando sempre o conhecimento com os nossos clientes, conhecimento que é gerado
provocação dos próprios clientes, então essa é uma construção a 4 mãos. Esse webinar é resultado exatamente da provocação de vocês, e por isso nós agradecemos muito por toda a confiança que foi depositada em nós. E, além de olhar para trás, também com o olho no futuro, né? Ameaças que estão chegando, né? A abordagem da Alice foi muito oportuna, realmente, né, nós chamamos a atenção porque faz parte do planejamento estratégico da Receita Federal promover autuações de adicional de RAT, e isso requer uma preparação. Mesmo aquelas empresas que já paguem a contribuição, é imprescindível uma preparação, porque, como a Alice falou, parece pegadinha, né? Ficam buscando aí pontos para justificar exigências, muitas vezes não procedentes. E quanto melhor for feita essa preparação, melhor serão as chances depois de uma defesa mais robusta, de um êxito no momento. Então, agradecemos à disposição de todos vocês no decorrer, né, de mais um ano que em breve vai se iniciar. Agradecemos por toda a confiança que nos foi depositada neste ano de 2020, um ano de grande superação, de grandes desafios, e que nós, graças a Deus, conseguimos aí transpor com saúde, em especial, né, com paz de espírito e muito trabalho. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço a todos. Nos vemos no próximo evento. Obrigado a todos, ótimo dia, pessoal. Abraço, gente. Abraço. Tchau.